Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor a todos, amém? Amém. Quero louvar e bendizendo o nome do Senhor nessa noite por essa oportunidade, dizer que Deus é fiel e a sua benignidade dura para sempre. Se estamos de pé foi por causa da sua graça e misericórdia e por isso estamos aqui, porque Deus nos deu a oportunidade de louvarmos e bendizermos o nome dele em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia por gentileza, livro de Jó, capítulo 14. Aí você identifique por gentileza aí o versículo de número 7, vamos ler alguns versículos em diante. Jó, capítulo 14, versículo 7, em nome de Jesus. Ser bem rápido, bem breve, na minha oportunidade, mas eu não vou negligenciar aquilo que Deus ele compartilhou para falarmos aqui essa noite em nome de Jesus. Amém? Quantos acharam, diga amém? Amém. Jó, capítulo 14, versículo 3. Jó 14, 7. Capítulo 14, versículo 7. Podemos ler? Amém? Diz assim: porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Como as águas do lago se evaporam, e o rio se esgota e seca. Assim, o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Que me encobrisses na sepultura, e me ocultasses até que a tua ira se fosse, e me pusesses um prazo, e depois te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído. Você pode dizer amém? Amém. Tome seu assento, por gentileza, em nome de Jesus. Quando eu for para cima, tu vai comigo. Quando eu for, amém? Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, pois bem, nós estamos diante de uma escrita que traz algumas revelações que de fato conhecemos bem. Quando falamos sobre Jó, tanto em canções quanto em literatura, nós vamos identificar e saber que de fato quem foi Jó e a sua história de forma direta ou indireta. Nós entendemos que quando nós entramos no livro de Jó, ele está entre os 5 livros de sabedoria. Nós vamos entender que no capítulo 14, esse capítulo ele expressa tanto a vida, a vida é curta e cheia de problemas. Nessa passagem de Jó, nós vamos observar doenças, solidão, decepções e morte, fazendo com que Jó expresse que não há esperança para o homem. No auge da sua dificuldade, Jó expressa o que a alma estava sentindo mediante ao seu corpo que estava enfrentando. Jó ele passa aqui a sua brevidade de vida no capítulo 14. E quando inicia-se o capítulo de número 14, ele expressa de seguinte forma: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietações, nasce como flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abre os olhos, e fazes estar em juízo contigo. Jó aqui está expressando o seu sentimento, e num diálogo tendo com Deus, fazendo e demonstrando, Jó se colocando na posição de sofredor, dizendo a Deus: olha, eu não entendo como o Senhor, tão grande, tão poderoso, ainda tem esperança no homem. O homem é fraco, o homem é frágil, o homem é insignificante,
e o Senhor tão grande ainda dá oportunidade para o homem, já começa a entender e a observar que a imensidão da misericórdia de Deus também estava se estendendo a ele. Se você observar a história de Jó, única coisa que ele sabe é que estava em provação. Mas existe um projeto por detrás da história de Jó que ele não sabia. E o projeto era Deus glorificar o nome dele nas provações do próprio Jó. Quando diante de Satanás ele diz: viste bem, meu servo Jó? O homem íntegro, reto. Jó não conhecia Deus. Que é isso, Evangelho? Sim. Jó não conhecia Deus a tal ponto de, certa vez ele falava: eu te conheci apenas de ouvir. Quando ele tem uma experiência, e eu vou começar já a dar aqui algumas coisas que Deus ele tem falado conosco, que a experiência de fato só é valorizado não é no dia da conquista, é no dia da prova. Não crescemos no dia que levantamos o troféu, nós crescemos no dia que estamos chorando e ninguém está vendo. Vou melhorar isso daqui. Estamos crescendo no dia que apenas Deus vê quando estamos chorando. Jó estava ali de tal forma que a mulher dele falou: desiste da vida, Jó. Esse termo amaldiçoa seu Deus e morre, no original hebraico não é amaldiçoa, é Jó, eu estou vendo a tua dificuldade, eu estou vendo o seu dilema, eu não aguento mais te ver dessa forma. Faz o seguinte, agradece a Deus pela tua vida e pede a Deus que te leve, porque da forma que você está, eu não estou aguentando. E ele fala: falaste como uma louca, mulher, porque do jeito que eu vim, eu vou voltar, e Deus sabe de todas as coisas. Jó, ele em momento algum espragueja, em momento algum Jó abre mão de passar pelas provas, pelas dificuldades, apenas pelo fato de estar vendo tudo se acabando. Mas nós falarmos apenas que Jó estava vendo tudo se acabando, na teoria é muito simples, tudo na teoria é mais fraco. Falar da dor dos outros é mais fraco, falar da prova dos outros é mais fácil, falar do que o outro está passando, para mim é tranquilo. Agora, eu começar a passar por aquilo que o outro está passando, reciprocidade, é diferente. Olhar e dizer: Deus te abençoe. Está passando por ele, desculpa. Ele vai falar: tranquilo, Deus vai abençoar. Mas dentro de você, você não está sentindo aquilo que o outro está sentindo. E nós estamos falando de alguém que está vivendo um dia, uma prova, uma necessidade extrema, e ele está falando certa feita: eu sei de uma coisa, que o meu Redentor vive e ele se levantará em meu favor. Levarama revaroseama decaia. Oh Deus. Capítulo 10 ele vai falar: o homem porém morre e fica prostrado, expira, ou seja, morrendo o homem, aonde ele está? Já ele começa a observar e entra no contexto de o homem não tem mais jeito, a vida do homem é só essa. Quando nós entramos, pastor Carlos, a partir do versículo 7, de uma forma poética, que eu não desfaço, porém também já preguei, nós entramos no capítulo 7, dizendo algo que é extremamente agradável aos nossos ouvidos, que é: porque ainda há esperança para a árvore que foi cortada, pois ainda se renovará, e não se cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará. O que Jó está expressando aqui é: meus irmãos, ele falando para ele, você tem que entender uma coisa, que se a árvore for arrancada, tem esperança para ela, mas para o homem não. Acabou a vida, acabou a esperança. Estamos vivendo em um tempo que queremos falar o que os outros querem ouvir, mas já está falando para ele mesmo: olha, para de se enganar, porque se você não tomar um jeito, enquanto tu respira, depois que cessar o oxigênio, acabou. Ainda há esperança, de fato.
nós vamos observar que, se de repente uma praga se instalar em uma árvore, de fato não consegue chegar até as raízes, no máximo no tronco. E se tiver passando lençol freático próximo a essas raízes, ela conseguir tocar nesse lençol, por mais que o tronco esteja morto, ela começa a viver de novo. A esperança que Jó está falando, de forma indireta, é: se a sua vida está acabada, mas o Espírito Santo estiver na tua vida, ainda tem jeito para você. Se a tua casa está destruída, mas se tiver água, e o que é água? É um simbolismo do Espírito Santo. Ele está falando: tem jeito para a tua casa, tem jeito para a tua vida, tem jeito para a porta fechada, tem jeito para tudo, através do Espírito Santo. Mas se não tiver água, está morto. Diga para alguém: tem esperança só se tiver água. Se tiver seco, não tem. Vivemos em um tempo que estamos passando por um momento vazios, sem a presença, e crente que estamos abafando. Entra vazio e sai oco. Em cultos que estamos sendo frios, não adoramos, não rendemos graças a Ele, mas quando a prova aperta, somos o primeiro a entrar na igreja e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Estamos vivendo como pedintes insaciáveis, que apenas nós queremos fazer como barganha: eu te adoro e tu me dá. Eu faço o que o Senhor faz, mas se o Senhor não fizer, eu também não faço. Já estava na prova dizendo: eu sei que eu estou passando disso tudo, mas eu conheço aquele que me chamou. Porque mesmo não vendo e não tendo prova dele, só de ouvir para mim já está bom. Eu não preciso ver, e o texto é bem simples como diz. Porque nós não vivemos por vista, vivemos por bem-aventurado aquele, Jesus, os que não viram, mas creram. Para que essa mania de ficar desanimado em adorar o Senhor só porque está tudo ruim. Para com esse negócio só porque a porta está fechada, você fica de boca fechada também. Para a porta abrir, abre a boca para adorar Ele primeiro, porque o dono da chave é Ele. E se tu não adorar Ele, a chave não chega. E precisamos entender que o momento em que nós temos para o sobrenatural acontecer, para a chave virar, é o momento do culto. Porque é um conjunto. É culto e vida. Nós entregamos aqui o que começamos fora daqui. O altar é um lugar de entrega. Então, quando eu chego na igreja, diante do altar, eu entrego o que eu preparei. E se eu não entrego nada na igreja, é porque eu não estou preparando dentro da... Eita, Jesus! E se eu chego frio, cru, não falo com ninguém do lado, desculpa, tá, irmão, mas eu estou indo na direção. Se eu chego aqui de uma forma em que parece que só eu estou dentro de uma bolha, Deus está falando: desse jeito não vou não. Desse jeito vai ficar na prova, desse jeito vai ficar frustrado, desse jeito vai ficar apertado, desse jeito vai ficar no estreito. Você se lembra como Deus tratava com o povo de Israel no Antigo Testamento? Está andando no caminho que eu não quero? Então vai para o exílio. Escola de Deus é deserto. Escola de Deus é exílio. E todas as provas, desde o exílio, do exílio egípcio até o babilônico, Deus tratava com o povo todos os dias, porque sempre tinha alguém para alertar: volta para Jesus, volta para Deus. Deus está dando oportunidade, Deus está falando contigo. Para de ser morno, você não pode ser morno. Ou tu é quente ou tu é frio. Quem é você? Qual é a tua identidade? Tu está vindo para onde? Tu está indo para onde? Tu veio da onde? Quem é você?
se de repente um demônio se manifestar no teu caminho? Você vai para cima dele ou vai ligar para o pastor? E se de repente a enfermidade aparecer no caminho, você mete a mão e expulsa e profetiza a cura e a cura vem? Ou você leva para o médico e depois lembra que tem um Deus que cura? Os valores estão invertidos, irmãos. Os valores estão invertidos. Agora não é mais no tempo em que a igreja influencia o mundo está influenciando a igreja. Parece que o evangelho está precisando de acrescentar aquilo que não tem. O evangelho é completo, o evangelho é puro. Não precisa de arte para o evangelho crescer. O evangelho por si próprio, ele cresce. Só precisa de seriedade, fidelidade e crer que vai acontecer. O evangelho não precisa de artifícios para poder crescer, porque o grande, o rei da glória é o dono dele. As boas notícias é, Jesus Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Isso basta. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Não precisa de artifício, é só você crer que o teu rei, o teu redentor vive e ele se levantará ao teu favor. Não é no seu tempo, é no tempo dele. O Cronos ele quer acelerar, mas o Kairos está dizendo, peraí que é na minha hora, peraí que é no meu tempo, porque se tu for no teu tu vai se machucar, se você for no teu você vai ser desamparado, mas eu estou contigo no momento certo, vai acontecer, vai acontecer. Mas se tem algo que é difícil é esperar. Estou falando particularmente. Ou coisa difícil é esperar. E esperar com paciência é mais difícil ainda. Esperar com paciência enquanto está tudo bem é tranquilidade. Agora, esperar com paciência quando está em falta. Posso trabalhar com hipocrisia? Tem horas que a gente fala, não, peraí Deus, então deixa eu dar uma ligação aqui. Aí você dá uma ligação e fala assim, irmão, não tenho como agora. Aí Deus fala assim, tá vendo? Espera. Tem hora que a gente quer acelerar. E isso que a esposa de Jó estava dizendo, eu não estou aguentando ver o seu sofrimento. Pede para Deus te levar. Ele falou, calma. Porque eu sei que dentro desse sofrimento vai acontecer alguma coisa. Alguém entendeu? Eu vou falar de novo. Jó estava dizendo, calma minha mulher, eu sei que você está preocupada comigo, mas dentro desse problema tem alguma coisa que eu não sei. Tem alguma coisa que vai acontecer. Não sei da onde, para que eu vai fazer. Mas eu sei que aquele que me colocou, ele é fiel para me tirar. E eu não vou ficar aqui. Então eu vou esperar nele. Toque assim com todo respeito e diga, eu vou esperar em Deus. Porque o longe para ele é perto, o perto para ele é longe. O amanhã para ele é hoje, o hoje para ele é amanhã. O demorado para ele é rápido, o rápido para ele é demorado. Mas ele sabe o momento certo de decretar a vitória sobre a tua vida. Para onde vai o homem? Já estou acabando. Porque de fato ninguém sabe, João. Nessa época, no Antigo Testamento, existem alguns estudiosos que dizem que após morrer, os homens ficavam presos no agrilhão da morte. Tanto que quando Jesus ele ressuscita, o texto de João vai dizer que foram vistos aqueles que estavam mortos andando sobre a cidade. Porque depois que Jesus morre, ele rasga o véu, nos dá acesso direto para falar com o Pai. E a morte é vencida. Porque ele diz, Senhor, a ti entrego o meu espírito. Ou seja, vai direto para o Senhor. A morte não vai me tocar. Durante esses 3 dias, ele vai dizer, o texto, de uma forma dos estudiosos, mas também a Bíblia vai dizer que ele liberta aqueles que estavam cativos.
Tanto que o texto vai dizer, o apóstolo Paulo, que ele leva cativo o cativeiro. Ou seja, a terra fica vazia, mas o mundo espiritual estava em movimento. Jesus, ele vai lá, liberta os que estavam presos na grilhão da morte, dá oportunidade da vida. E quando isso acontece, automaticamente dá acesso ao Pai e uma nova oportunidade a todo aquele que crê. Mas no tempo de Jó ele está falando, olha, para o homem não tem mais jeito, morreu, acabou. E ele estava falando a todo tempo sobre o fim do homem, falando em todo tempo em, não, que para o homem é melhor morrer, não tem chance de viver o sofrimento, porque Jó estava se enquadrando naquilo que ele estava falando. E Jó aqui não está falando da vida de ninguém, ele está falando da sua própria vida. Quando entramos no versículo de número 10, ele está dizendo, morrendo o homem acabou-se a esperança, e ele se foi. No versículo de número 11, vai dizer, como as águas do lago se evaporam, e o rio se esgota e seca. Ele está dizendo, com a rapidez em que a vida passa. Porque se nós observarmos na praia, quando vem a maré, a onda bate, quando ela volta, aquele que estava na areia rapidamente desaparece. Dentro desse contexto, nós vamos entender que as oportunidades que aparecem na nossa vida, precisamos agarrá-las. Aquilo que Deus ele coloca sobre as nossas vidas em todo momento, precisamos entender que tem coisa que a gente não adianta fugir. Tem problema que é Deus que coloca, irmão. Tem bomba que não é outro que tem que desarmar, é você, sou eu. Tem pessoas que quem tem que cuidar somos nós. E Deus coloca cada um às vezes, né, irmão? Mas é ali que Deus vai fazer crescer o teu ministério. Guarda isso. São nos maiores problemas que crescem os grandes homens e grandes mulheres. Ninguém cresce na tranquilidade. Soldado bom é soldado que rala, dizia no quartel, né? Eu lembro que eu servi na brigada paraquedista, e lá o sargento falava assim, se tu não ralar, tu vai ser pé preto. Nada contra pé preto, tá, irmão? Em nome de Jesus. E eu falava, não, porque na mente nós já entramos ali com aquela vontade. É isso que eu quero falar, vontade. Não desmerecendo, porque tem muito pé preto que é melhor do que muito paraquedista. Olha aí. Brincadeira à parte, tem uma ali, ó. Como é que se revela? Brincadeira, irmão. Volta aqui. Então nós vamos entender que a oportunidade precisamos agarrar, tanto do momento bom, quanto no momento difícil. Porque se você corre do momento difícil, a sua fé será pequena. Se te mostrares frouxo no dia da tua aprovação, tua fé será pequena. Então eu preciso entender que para eu crescer, eu tenho que encarar problema. Imagina se Davi não mata Golias. Ele ia ficar ali guardadinho. Não, mas já estava ungido. Espera aí, irmão. Tem problema que não adianta você correr. Tem problema que vem de fora, mas tem problema que também tem de dentro. Ou seja, eu preciso me vencer a cada dia. Preciso vencer a soberba, a altivez, Glória a Deus, glória a Deus. Preciso vencer aquilo que me afasta de Deus. Preciso vencer muito. Às vezes me atrapalha. Glória a Deus. Aquilo que me atrapalha de avançar. E não está do lado de fora. É fazer uma autoanálise e entender aonde eu estou errando. E depois dessa autoanálise, analisar a si mesmo, examine-se o homem a si mesmo, aí eu vou entender da onde eu preciso partir. Que às vezes a gente quer pular para outra etapa sem terminar uma.
E Deus está falando aqui nessa noite, não, antes de você passar para a próxima, você precisa finalizar que você está. Vou falar de novo, eu sei que não é bom de digerir, mas eu vou falar. Às vezes a gente quer pular uma etapa e Deus está falando, não, primeiro finaliza essa, para depois você entrar na outra. É ruim, é difícil, mas precisa finalizar. Mas ganhando nós vamos entender que falando sobre a brevidade da vida, no versículo 11 ele fala sobre a rapidez da vida. E aqui alguns versículos, Salmo 144, 4 texto diz, o homem é como um sopro, seus dias são como sombra passageira. Salmo 39, versículo 5, destes aos meus dias, cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. No versículo 12, nós vamos entender que Jó está dizendo sobre a dificuldade do homem. Ele diz assim, o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Vamos entender que Jó está dizendo, olha, de fato, olhando para mim, seria melhor eu morrer. De fato, a minha condição hoje, seria melhor que eu deitasse e não despertasse mais do sono. Mas Jó está expressando algo para o próprio Deus. E nós vamos entender que na nossa vida passamos por dificuldade. Quem nunca falou, Senhor, melhor que me leve? Porque para passar por isso está difícil, eu não vou suportar. Existem traumas na nossa vida que a gente para enfrentar é difícil. E às vezes a gente quer fugir dele. Mas Deus está falando, olha, eu estou contigo, independente do que aconteceu ou do que está acontecendo. Eu estou nesse negócio. Eu estou sobre a tua vida. Eu estou sobre a tua casa. Estou sobre teu ministério. Estou sobre aquilo que é o problema. Deus está contigo, independente do que seja. Jó está dizendo que não será despertado do sono. Mas no Novo Testamento nós vamos observar que vindo Jesus, diante dos rumores da sua crucificação, em João capítulo 14, versículo 1 e 2, ele vai dizer, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na minha casa, na casa de meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar um lugar. E quando eu for, e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Em um momento o homem está dizendo, para o homem não tem mais jeito. Dormiu, não acordou, encerrou. Mas depois do vinda de Jesus, Jesus está dizendo, enquanto você dormir, eu vou preparar um lugar. Para onde eu estiver, você também esteja. Deus está falando nessa noite, ainda há esperança sim, para aquilo que Ele prometeu sobre a tua vida. Ainda há esperança sim, para aquele que é fiel e justo, aquele que está no caminho. Há esperança sim, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. É fiel para cumprir. Jesus está dizendo, olha, você vai passar por muitas dificuldades, mas haverá um dia que eu virei e tomarei para mim a minha igreja. Jesus está falando, aquele que for fiel, aquele que servir, aquele que estiver com seriedade na minha presença, eu voltarei e resgatarei. Aí em 1 Coríntios capítulo 15, verso 50, ele vai dizer, e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E nesse momento eu peço com todo respeito dos irmãos se colocarem de pé, já estou caminhando para o final. Ele está dizendo, nesse momento, a corrupção
não pode herdar a incorrupção. 51 ele vai dizer: eis que vos digo um grande mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em algum texto está dizendo arrebatados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, a trombeta soará, você não entendeu? A trombeta soará. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte, tragada foi a morte na vitória. Ó morte, onde está o teu agrilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o agrilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso vai passar, irmão. A terra vai passar, o céu vai passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Vivemos como se não fosse acontecer mais. Vivemos como se isso tudo fosse balela, coisa do passado. Vivemos como se isso fosse apenas um acarochinho, canto, um conto. Fala de arrebatamento, antigamente nem que chorava. Eu me lembro, pastor Renato, que uma vez eu fui pregar sobre arrebatamento diante de uma mensagem simples. No final do culto tinha pai com filho pedindo perdão. O negócio está tão grave hoje, irmão. Tão grave, tão grave, tão grave, que hoje se você de repente canta um corinho, o pessoal começa a rir. O negócio está tão grave, que se você fala de arrebatamento, o povo está, ó. Mas se vir aqui que de repente, aqui não, né? Se vir aqueles camaradas nada contra, com a mensagem de pega, corre, faz e começa a falar um monte de coisas que vão incentivar o seu ego e te encher o teu êxtase, fazer com que você venha a ficar agitado. Aí você sai da igreja e pergunta: qual foi o tema da mensagem? Não lembro. Por quê? Porque estava forte. Está tudo invertido, irmão. Está tudo invertido. Quando é presença de Deus, Ele vem e toma a casa. A gente não consegue mais entender, porque é um síndrome de emocionalismo. É um síndrome de um culto aonde egocentrismo, onde o ego é o centro. Um culto cristocêntrico, ele saiu e entrou como se fosse um ego. A pessoa só consegue adorar de verdade se fala aquilo que ela quer ouvir. Se amassagear o coraçãozinho, sabe? Palavra doce, ai que palavra doce, meu Deus, entrou, está descendo como mel. Hã? Não é? E aí a gente entra numa linha que Jesus está de longe falando: eu não estou nem aí perto. Precisamos atentar, irmão, porque a trombeta vai soar a qualquer momento. Não precisa ser muita profundidade para ver que os sinais estão aí. E aí alguns falam: ah, mas está tranquilo, irmão. É só manter. Eu vou te dizer, irmão, com o Espírito Santo já está ruim, imagine sem ele. Se não consegue se ajeitar com o Espírito Santo intervindo, imagina quando ele for.
eu trago uma palavra de alerta diante de Deus, dizendo: a trombeta vai soar. Dizendo: é tempo de se posicionar, é tempo de se colocar na posição de servo, de crente, é tempo de sair da mornidão, é tempo de sair da carnalidade, é tempo de sair da prostituição espiritual, é tempo de sair do tempo de ficar parado. Deus está falando: eu te chamei, te dei saúde. Muitos estão no hospital do INCA querendo uma oportunidade de adorar, dizendo: se eu tivesse apenas mais um minuto de saúde, eu adoraria assim também. E aqui nós estamos essa noite dizendo: pode tocar, porque a noiva, ela está dizendo: vem, está dizendo: vem. A noiva e o Espírito dizem: vem. Fecha seus olhos, por gentileza. Fecha seus olhos, por gentileza. Já está falando sobre o medo da reprovação de Deus. E o medo da ira divina perseguir até o túmulo. Só de ouvir o nome de Deus já temia. E ele começava a falar: será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Aonde eu errei? O que é que eu estou fazendo? E ele dizendo: eu não posso ser reprovado por Deus, eu preciso me consertar. Eu estou errando aonde? Eu estou errando aonde? E nessa história, nós podemos observar que o cheiro das águas fazem com que tanto a árvore, que é uma simbologia do homem, faz com que aquele que está caído se coloque de pé. O Espírito Santo é o único através de Deus que tem o poder, através da palavra, de penetrar entre o espírito e a alma e tocar aonde ninguém pode tocar. Tem uma parte na nossa vida, aqui no nosso corpo, que é chamada de âmago. Alguns estudiosos vão dizer que a sede das emoções está centralizada nela, ou seja, a alma está centralizada no âmago. Eu não sei se você já sentiu uma dor muito forte, a perda de alguém, que parece que abre um buraco aqui no meio. Eu senti isso no dia que eu perdi meu pai. E eu falei: não, agora realmente eu descobri aonde é minha alma. Porque uma alma ferida, você identifica ela. E o Espírito vai te direcionando. No momento que eu perdi meu pai, eu falei assim, eu ouvi uma voz dizendo no meu ouvido: pastor Eliel, você e eles eram muito juntos. Ele foi primeiro, agora é a sua vez. Eu me tranquei no quarto, pastor. Falei assim: só estou esperando ele vir. E o Isaac toda hora ia lá: e aí, pai, como é que você está? Eu só sabia chorar, e a voz dizendo: você é o próximo. E a voz dizendo: você é o próximo. Uma semana antes do meu pai falecer, eu tive um sonho com ele. Que ele pegava uma mala, sentava no banco e falava assim: eu não estou aguentando mais esse tempo, eu preciso ir. E Deus falou para mim: acorda, vai lá na casa dele e fala com ele. Eu acordei de manhã, fui lá no meu pai, tomei um café, falei com ele: pai, eu tenho algo para te falar. Aí ele falou: fala. Minha esposa sabe, quem conheceu meu pai era muito espiritual. Ele falou assim, eu falei assim: eu tive um sonho com o senhor. Tirei ele do meio de todo mundo, fui lá para o quintal. Falei: olha, sonhei que o senhor estava com uma mala. E o senhor falava para mim: eu preciso ir porque eu não estou aguentando mais. Aí ele olhou para mim e falou assim: olha, então se prepara, porque Deus vai me levar. Não, pai, quem vai te levar o quê? O senhor deve fazer uma viagem. O senhor não quer comprar uma casa na região dos lagos? Não, Deus vai me levar. Fui para casa com aquilo. Entrou a época da Covid. Eu pregando, meu pai junto.
Ia pregar, meu pai comigo. Até que chegou um dia, ele me ligou. Eu estava com Covid em casa. E ele me ligou, olha, eu não estou bem não. Antes disso, todo dia eu sonhava que a notícia chegava de manhã falando comigo: seu pai morreu, seu pai morreu, seu pai morreu. Deus já me preparando. Até que um dia, minha mãe chegou para mim e falou: olha, seu pai não quer ir para o hospital. Você tem poucos anos, bombeiro militar? Falei: não, tu vai para o hospital. Só que eu não sabia que aquela ida não ia ter mais uma volta. Meu pai foi. Ele me ligou. Não conseguia entender direito, eu ligava todo dia. Ele me ligou e falou assim: ó, vou te fazer só um pedido. Cuida da sua mãe. Foi a última palavra que eu falei com meu pai. Depois chegou a notícia com a minha irmã. Minha irmã não conseguia falar. A única coisa que ela falou era: nosso pai faleceu. Irmão, perdi o chão. Perdi a noção de si. E o buraco abriu na hora. Nesse momento veio a voz: o próximo é você. Estou em casa à beira de uma depressão. Daqui a pouco meu primo, pastor Jorge, ele chega lá. Deus me mandou aqui. Todo mundo me ligava, eu não queria falar com ninguém. Deus mandou eu vir aqui. Aí eu saí chorão. Quando ele colocou a mão no meu ombro para orar, ele falou assim: olha só, baixinho, olha só, tem o demônio na porta, na beira da sua cama, e esse demônio ele fala que vai te levar. E só eu ouvi aquela voz. E ele falava assim para mim: mas Deus me mandou aqui, porque não é seu tempo, e esse demônio vai ter que bater em retirada, porque aquele que te chamou, ele é fiel para cumprir. Você pode adorar ele. Só quem tem alguém com depressão ou já passou por ela sabe o que eu estou falando, irmão. Quando ele colocou a mão na minha cabeça, era como se estivesse tirando um fardo pesado das minhas costas. E depois disso, graças a Deus, nem a voz e nem o sentimento de buraco no meio do peito eu senti mais. Por que eu estou falando esse testemunho? Para você entender que você não pode ser levado pelo que a tua emoção te direciona. Você precisa ser levado para onde o Espírito Santo te conduz. E nessa noite Deus está falando: eu estou preparando um lugar. É tempo de se posicionar. É tempo de resistir, é tempo de avançar, porque a trombeta vai soar, e tu não sabe a hora, nem eu sei. Perdi um primo do nada com 13 anos, ainda estava ali na presença de Deus, perdi do nada. Às vezes a gente pensa que é tarde, mas não, irmão, quem tem a contagem das nossas vidas na mão é Deus, e você não sabe o dia de amanhã, e de repente leva a vida do jeito que tem que levar, mas não, Deus está falando, é posicionamento, é posicionamento, é posicionamento, é posicionamento, é posicionamento que eu quero, porque eu vou retornar e levar a minha igreja. Feche seus olhos e levante a sua mão. Soberano e eterno Deus, Deus, nós estamos diante da tua presença, diante da tua palavra, Senhor, crendo, ó Deus, que esse culto pode ser o último. Hoje pode ser o último dia que estamos aqui, ouvindo a tua palavra. Mas eu quero te clamar, ó Pai, sobre a vida da tua igreja, e sobre a vida daqueles que eles estão representando, ó Pai, que de repente não estão aqui, mas eles nem sabem, mas de repente são um incentivo para aqueles que de repente estão apenas olhando. Deus, que o Senhor possa dar força, que o Senhor possa dar ânimo, que o teu nome possa ser glorificado, e nós te honramos essa noite. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa vida. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa vida, e que assim, ó Pai, o teu nome possa ser glorificado nessa noite. Se você crê nessa palavra, diga glória a Deus, aplauda bem forte ao Senhor.
Honre Ele com o teu louvor, em nome de Jesus.